Olá, bem-vindo a mais um Você Já Viu Esse? Dicas para Roller Coaster. Hoje nós vamos falar sobre River Rapids, esse brinquedo que tem uma versatilidade muito grande e ele pode se adaptar a espaços bem estreitos. Além dele ter um pouquinho de duração maior do que o normal, ele tem uma possibilidade grande de trabalhar com bastantes visitantes ao mesmo tempo. Então nós temos aqui uma possibilidade de 8 passageiros por bote, uma quantidade muito grande então de pessoas pode brincar no seu parque ao mesmo tempo. Isso vai trazer mais dinheiro mais rápido para você. Mas como será que eu posso fazer isso de forma que eu possa potencializar o máximo desse brinquedo? Então, primeiramente, para eu construir, eu já construí algumas versões aqui para nós conversarmos um pouco, mas para eu construir eu tenho aqui nos brinquedos aquáticos a construção do River Rapids. Ele já vem com uma estrutura adaptada para todos os parques, que é essa construção que eu coloquei exatamente igual aqui, para que nós conseguimos fazer um pouco de visualização sobre as situações que ele pode nos apresentar. Então eu fiz 3 formas, a forma exatamente igual é a iniciação do brinquedo, a forma com algumas alterações das estruturas especiais e a forma com o cenário. E vou mostrar para você se há diferença em relação a isso. Então uma das formas é ajustar a entrada do brinquedo. Como vocês podem ver aqui, os participantes demoram muito para chegar até o que é de fato o início da atração. Então nós temos uma perda de tempo. Ele já fez o pagamento aqui, obviamente, mas ele está demorando mais para sair em relação a esse aqui, por exemplo, que está entrando no começo do brinquedo, exatamente onde é o começo da atração. Eles já pagaram exatamente no mesmo tempo, porém, esse aqui vai demorar muito mais para sair do que esse. Consequentemente, eu vou lucrar menos com esse brinquedo a longo tempo do que esse. Então, essa posição da entrada exatamente no que seria o início, a atração do brinquedo, é uma coisa que eu tenho que ajustar e muito em muitos brinquedos, para que eu tenha mais praticidade ao início dele. Então, essa é uma situação que eu tenho que observar em muitas atrações, não só em brinquedos de água, como karts, assim como outros muitos. Outra situação que eu tenho que observar é o ajuste de funcionamento do brinquedo. Se eu clicar aqui, eu consigo visualizar que o brinquedo ele tem um tempo mínimo de espera. Então eu vejo que vários bots estão parados e poderiam já estar circulando, mas eu estou com esse ajuste de tempo mínimo, que é um tempo que tem em alguns brinquedos, existe essa adaptação, mas se eu tirar isso, eu vou ter mais bots circulando ao mesmo tempo. Consequentemente, eu vou trazer mais dinheiro ao parque. Assim como eu posso ver aqui, ó, eu não tenho esse limite de 5. Então eu consigo ali trazer mais participantes mais rápido dentro do brinquedo e consequentemente lucrar mais rápido com o funcionamento dele. Essa é uma situação extremamente necessária, assim como a entrada posicionada melhor do brinquedo, para que nós possamos lucrar mais rápido com ele. Uma outra situação interessante é a questão do taxa de excitabilidade, que é o quanto esse brinquedo traria de emoção e o quanto ele traz de participantes, de funcionalidades para o parque. Ele pode me trazer várias pessoas, vários visitantes, como pode assim melhorar o desempenho aqui no nível do parque. Se nós olharmos essa construção que é a original, trazida pelo brinquedo, nós temos aqui, por exemplo, o nível de excitabilidade de 3.72. Essa construção é exatamente igual, porém eu troquei todos os espaços retos com ondulações e níveis especiais que esse brinquedo traz. Nós vamos ver que isso tem uma alteração aqui em relação ao nível de excitabilidade. Geralmente, as atrações que eu coloco alterações no nível de excitabilidade aqui, como os especiais, eles tendem a subir. Mas esse, como é um brinquedo aquático, eu não deixei muito espaço para água, isso causou essa alteração. Essa construção aqui, por exemplo, é exatamente igual a essas outras duas, porém eu coloquei o cenário envolvido a ela. Então nós podemos ver que eu tenho uma melhora significante em relação ao processo original que o brinquedo traz. Então isso é extremamente necessário, lembrando sempre que os brinquedos eles devem ser somados a aqui os cenários, tá? Eles ajudam muito em aumentar esse nível de excitabilidade do brinquedo e consequentemente trazer mais pessoas para esse brinquedo, que é um brinquedo que eu posso cobrar caro por isso, e ele é um brinquedo que eu tenho muita gente brincando ao mesmo tempo. Então isso vai melhorar em muito ali a chamada para o meu brinquedo ou para o meu parque em si. Aqui eu tenho uma construção que eu fiz adaptada a um circuito que eu mesmo quis. Então você pode ver que juntamente com um circuito com mais queda, com mais situações elaboradas e mescladas com um cenário que seria em tese mais adaptado com o nível aquático, eu já tenho mais ainda uma melhora do nível de excitabilidade do brinquedo. Eu tenho uma alteração em relação à náusea
e a intensidade, mas é porque a construção é bem diferente. Eu tenho mais quedas, né, mais quedas de água, então isso consequentemente vai alterar o nível, né, de náusea, principalmente, e intensidade que esse brinquedo proporciona. Os ajustes de cenário, eles não terão nenhuma alteração, como vocês podem ver, em relação à náusea ou à intensidade, mas em relação à excitabilidade, com certeza nós teremos. Já uma questão pensando na melhora possível das construções que você façam para fazer o melhor parque possível, uma sugestão que eu dou é colocar o cenário mesclado com a água, que fica bem interessante. Não vou tirar o cenário para vocês verem. Então esse brinquedo ele fica camuflado na água. Então, em situações onde eu coloco esse tipo de brinquedo junto com algum lago, ele fica mais interessante porque ele fica bem camuflado. Ele só não vai ficar bem camuflado nas curvas, tá, pessoal? Ele não é interessantemente ver em relação a isso. Curvas ele vai ficar com um detalhe da curvinha, mas quando a gente trabalha no reto, ele vai ter uma interação bem legal quando nós tratamos dele junto com a água. Ele não é um brinquedo que tem muita alteração fora isso, eu vou trazer uma alteração aqui em relação somente a suportes, né? Nada muito em relação a isso, juntamente com as barras de alteração, porque o grande foco do brinquedo em relação à estrutura dele é justamente a água. Os carrinhos a gente pode deixar todas as mesmas cores ou diferentes cores. Para esse tipo de brinquedo assim, eu geralmente coloco todos da mesma cor. Acho que fica mais simétrico, mais legal. Já para o karts, por exemplo, eu acho que fica mais interessante serem karts diferentes, mas isso fica ao seu gosto. E para finalizar, a última situação que eu acho interessante observar é que cada brinquedo ele vai se adaptar diferentemente ao que nós trazemos em relação à cobertura ou projetos subterrâneos. Eu já mostrei no karts que quando a gente coloca o projeto subterrâneo, eu tenho uma alteração negativa em relação ao nível de excitabilidade. Então lembrando que eu tenho aqui duas situações extremamente iguais, a alteração mínima é da entrada de brinquedo e isso não vai trazer alteração no nível de excitabilidade, porém eu construí aqui rapidinho um pouco do trecho do brinquedo subterrâneo. Será que isso vai afetar o nível de excitabilidade? No kart a gente viu que o nível de excitabilidade cai vertiginosamente. Então vamos olhar aqui primeiro, nós temos o nível de excitabilidade 3.72. Coloquei no submerso, eu tenho aqui um nível de estabilidade bem maior, sem ao menos colocar nada mais do que isso. Então o que eu posso fazer nesse brinquedo, pessoal, é ter artifícios, assim como a entrada, assim como adereços e assim como o subterrâneo, para melhorar o desempenho do meu brinquedo. Se eu juntasse todas essas alterações que eu propus no vídeo, com certeza esse brinquedo teria ainda mais um nível de excitabilidade. E aí na hora de eu construir o meu parque, do melhor parque possível, da forma que eu gostaria de ver o máximo de qualidade e intensidade do meu parque, essas situações são extremamente necessárias e extremamente viáveis para que eu consiga construir isso, ou no caso da conquista dos objetivos dos parques e assim abrir e ver novos parques que eu nunca vi. Então, se você gostou desse vídeo, siga lá o canal, curta esse vídeo para que você não perca nenhuma dica de roller coaster para você conquistar ao máximo a qualidade do seu parque e o benefício do jogo.